Prezados radiovintes, nossas saudações com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Trago para nossa meditação uma mensagem subordinada ao tema Um Guia. E leiamos uma escritura em Provérbios, capítulo 12 e verso 26. O justo é um guia para o seu companheiro. O que é um guia? Guia é o ato ou efeito de guiar, de dirigir, de administrar, de governar. O guia é um guiador, um condutor, um orientador, um conselheiro, um mestre, um protetor. O profeta desta era foi um guia nas florestas do Colorado, nos Estados Unidos. Ele diz que um guia é um homem selecionado. Um guia é alguém que te mostra ao redor, é alguém que conhece o caminho. O guia tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como toma conta de você pelo caminho. O guia tem que conhecer para que você não se perca. Um guia tem que ser um homem selecionado. O Estado seleciona o homem para ser um guia. E se você vai sair para algum lugar onde talvez não esteja acostumado a ir, não é bom ir sem um guia. Talvez você vai caçar em uma reserva, então o guia tem que assinar sua licença, pois ele é o responsável por você. Ele tem que tomar conta de você, ele tem que lhe acompanhar para ver se você não está perdido. O guia tem que ter certeza que não lhe enviou para um lugar que você não encontre o caminho de volta. E se porventura você se perder, ele tem que conhecer a região também para que ele possa ir lhe buscar a qualquer hora. Ele tem que conhecer todas estas coisas ou ele não pode ser um guia. Não importa o tempo, um guia sempre está equipado para fazer aquilo. Ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo. Então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Por exemplo, se você pode ver as estrelas, então o guia pode lhe dizer para que lado você está indo. E você sempre deve observar a estrela verdadeira. E esta é a estrela do norte. Ela sempre está no mesmo lugar. Aquela estrela representa Cristo. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As igrejas podem te afastar para um lado e para outro, mas ele sempre é o mesmo. Amém. Diz o profeta William Branham: se você não pode ver essa estrela do norte e está nublado, então, se você observar as árvores, você encontrará o musgo dela. O musgo é aquela parte mais grossa da casca da árvore. E ele se situa do lado norte, porque ao lado sul obtém mais sol. Se você está perdido à noite, então abrace a árvore e passe a mão em torno dela e até encontrar parte do musgo. E daí em diante você já sabe para onde deve caminhar. Mas tem que haver um guia que saiba como fazer estas coisas. Li uma reportagem no jornal arizonense de Tucson, Arizona, Estados Unidos, sobre um grupo de escoteiros profissionais que se perderam na montanha quando foram apanhados de surpresa por uma tempestade de neve. Eles eram escoteiros, um grupo bem treinado, sabendo como tomar conta de si mesmo. Eles não eram principiantes, mas profissionais. Eles sabiam tudo, haviam estudado o suficiente para aquela tarefa. Mas enquanto eles subiam a montanha, veio uma tempestade de neve e a natureza mudou a posição deles. E esta foi a causa pela qual eles se perderam e todos pereceram. Aquele grupo havia sido treinado de uma maneira, mas quando houve a brusca mudança, eles não souberam como sair daquela situação e morreram. E a polícia militar, juntamente com a Guarda Nacional e tantos outros voluntários, fizeram de tudo. Usaram helicóptero e tantos outros meios, mas tudo foi em vão. Sabe por quê? Faltou-lhes um guia. Quando um homem chega a um ponto que vê a Escritura e por causa da popularidade, por causa da filiação de alguma igreja, porque o seu povo não permite que ele pregue isto ou aquilo, aquele homem nunca seguirá em frente com Deus. Ele se sente seu próprio guia, mas você tem que voltar e apanhar aquela palavra, não importando
o que seja. Se você não for e não fizer aquilo, você está fora num desvio em alguma parte e afundará no barco lodoso do pecado, ou será encontrado todo acidentado à margem da rodovia. Pois o homem, guiando a si próprio, ele se torna autossuficiente e o pecado começa a envolvê-lo, seja igreja, nação ou indivíduo que sente que não precisa de nenhuma ajuda do exterior. O pecado começa a reinar nele e o infecciona a tal ponto que ele não aceita mais um guia. Realmente aquele grupo de escoteiro se sentia autossuficiente. Ele era bem treinado, ele era profissional, ele sabia acender fogo com pedras, ele sabia como sobreviver na selva, ele sabia como se proteger da neve, mas não sabia como encontrar o caminho quando perdido em uma tempestade de neve. A autossuficiência é uma desgraça, pois ela descarta o guia. E esta não é porventura a condição em que as pessoas estão hoje em dia? Deixe que Deus abençoe a um homem e coloque um pouquinho de confiança nele. Logo ele se tornará um sabe-tudo, um bom alguém. E imediatamente começará uma organização. Uma organização ou fará alguma coisa para ser diferente. Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem ele possa tratar e que ele se mantenha humilde, manso e que permaneça em seu lugar até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Deus precisa de um homem que ele possa abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem, não um anjo ou um Deus, pois infelizmente a maioria dos homens que consegue ser abençoado e ter um pouquinho mais, ele logo se torna um Deus para o seu povo, um ídolo para a sua gente, se entronizando longe do calor humano e do amor divino. Como diz São Judas em sua carta universal: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de um lado para outra parte. São como árvores mortas, desarraigadas. São ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Mas Deus está buscando alguém que ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos celestiais. E quanto mais Deus o abençoe, menor o homem se torne. Você nunca obterá mais de Deus até que você se torne nada. Você tem que diminuir a si mesmo e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe essa prepotência, abandone essa presunção. Aquele que se exalta, Deus o abaterá, mas aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Você tem que se tornar pequeno antes que possa ser grande. E você nunca será grande por si mesmo. Você será grande tanto quanto Deus o for em você. Oh, irmão, não queira sair do barco, abandonar o companheirismo como fez Pedro para andar sobre as ondas, ainda que na intenção de ir em direção do Mestre amado. Isto não dá certo. Você se torna autossuficiente, um pássaro estranho, e fica vulnerável, e um pequeno sopro de Satanás lhe afundará. Lembre-se, o diabo sabe muito bem como derrubar um crente e como calar um pregador. Oh, preciosos ouvintes, chega devagar, por conta própria. É alta hora de fazermos um inventário da qualidade de vida que vivemos. É hora de emergência, devemos estar em desespero. Clamemos por socorro, peçamos auxílio ao profeta do século XX, ao guia enviado por Deus nesta era para tirar os filhos do Senhor da confusão organizacional em que vivemos. Deus já enviou o alarido de primeiro
1 Tessalonicenses 4,16, que é a mensagem do Elias de Malaquias 4,5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. A coisa mais triste que existe é um homem perdido na selva. É uma coisa lamentável. Quando o homem se perde, ele fica selvagem. Ele não sabe o que está fazendo. O profeta conta de um fazendeiro que passou 3 dias perdido na floresta. Quando foi encontrado, ele estava comendo como animal, gritando o mais alto que podia. Seus lábios estavam comidos. O senhor pode observar como ele estava naquela situação e ele jogou fora a sua arma e não sabia o que fazer. Quando foi pego, ele mordia como animal irracional. Por quê? Porque ele estava perdido e não se lembrava do seu nome nem da sua identidade. Da mesma forma, um homem, quando se perde de Deus, ele faz coisas que não faria se estivesse com o Senhor. Ele joga, bebe, fuma, mente, adultera e assim por diante, e chama para tudo isto curtir a vida. E para a prostituição desenfreada, ele chama de fazer amor. Até mesmo uma igreja, quando está divorciada de Deus, ela crê, prega e adora coisas que não faria se estivesse dirigida pelo guia divino, pelo Espírito Santo. Oh, irmãos amados, o que mais precisamos de imediato, a não ser de um guia? Talvez você diga, mas eu sou religioso, eu sou um homem inteligente, eu já obtive 2 graus na universidade. Está bem estudar, mas escute, se você quer ser guiado, é melhor esquecer isso. Oh, mas eu já passei pelo seminário e conheço todo o grego, o hebraico e sei interpretar a Bíblia. Preste atenção, meu ouvinte, é melhor você esquecer isso. Se você quer ser guiado, mantenha-se atrás do guia, desde que ele sabe como fazer as coisas. Ele foi constituído para isto. Não tome nenhuma decisão, deixe o guia dirigi-lo. Os magos, quando vieram adorar a Jesus, eles não seguiram qualquer palavra, eles não seguiram qualquer guia, eles não desceram a consultar um bispo ou presidente. Os magos seguiram o sinal, a estrela, o guia provido por Deus. Ninguém encontrará a Jesus se não tiver um guia correto. Agora, uns veem e outros não veem. Recordem, ninguém mais viu a estrela. Aquilo passou por cima de todos os observatórios, através de magos e magos, mas aqueles 3 crentes viram a luz celeste, o raio celestial. Ninguém viu o Espírito Santo vindo como uma pomba sobre Jesus. Somente João Batista viu aquela luz. Por que ele viu? Porque ele estava procurando por isto. Da mesma forma, ninguém viu Jeová vindo com uma luz sobre Saulo. Somente Paulo viu aquela luz e perguntou: quem és, Senhor? E Jeová respondeu: eu sou Jesus. Sabe por que Paulo viu? Porque ele estava procurando por isto. Os religiosos não viram Deus em Cristo. 1 Coríntios 2:8. Porque se os príncipes deste mundo tivessem o conhecido, não crucificaria o Senhor da glória. Mas a samaritana o identificou. Aleluia! Tudo que deve ser através do guia que Deus tem estabelecido. Você sabe que ninguém creu em Jesus a não ser através do guia predestinado, o profeta João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. São João 1:6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Tem que haver um clamor do profundo. Se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder esse clamor. O mundo está em trevas e há tantos guias cegos guiando o povo para a perdição. Mateus 15:14
deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Esta é a era dos ungidos dos últimos dias. O diabo está queimando seus últimos cartuchos, enviando falsos cristos, falsos cristãos, enviando falsos guias, falsos profetas, falsos ministros, mas em contrapartida, Deus continua enviando verdadeiros guias, verdadeiros profetas, verdadeiros ministros. Basta que tenhamos discernimento e veremos a diferença. Portanto, nesta era final, tem que haver um profeta precursando a segunda vinda de Cristo, e somente através de sua mensagem a noiva eleita se reunirá em torno do noivo, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe a encontrar o guia certo. Deus vos abençoe. Amém.